Galera, vamos lá. Continuando aí nossa central da Kings League, tivemos o final agora da primeira rodada, tá? Vou até mudar minha câmera aqui para cima. E vamos relembrar um pouquinho. Boa vitória do Fluxo, tá? O Fluxo pegou o Futebolistas Loucos da Alemanha, tá? E acabou tendo uma vitória bem legal. Salve pro Felipão que tá narrando aí, né? O Bolt gosta desse gol, né? O Bolt gosta desse gol. O Bolt tá sendo muito eficiente, né? Nesse escalonado, um jogador muito legal. E tem, inclusive, né, ajudado mais também o Fluxo no Futset também, né? Tem ajudado mais o Fluxo no Futset. Ele consegue levar o cara pro fundo. Olha o Ai chegando! Oliveira! Bem demais, Oliveira. Outra bola pro Bolt. Cara a cara com o goleiro. Bolt foi bem. Agora cara, nós somos favoritos, né? Nós somos favoritos, eu acho que junto com a Espanha aí. E talvez um outro time ali que acabe sobressaindo. Acho que talvez o Zeta da Itália. Do calção, meu amigo. Talvez o Persas, né? Do México. O próprio Cune, talvez, que perdeu pra Fúria, possa dar uma complicada. Você tem qualidade nos outros times também, mas no geral o Brasil é muito forte. O chute de longe. Boa bola agora do Vini, dentro da grande área. Gol do Fluxo! Thiaguinho! Belo gol do Thiaguinho, hein, mano? Belo gol, cara. Gol importante demais aqui pro Fluxo chegar no dado vencendo, né? Porque isso te dá uma leve tranquilidade para algum ataque. A gente tem nossa duplinha Bolt Thiaguinho. Olha na TV. Vamos nessa. Tá, entendi. Com o Bolt. Vai pra cima da marcação. Bolt contra o Kings. Olha na TV, Ale, porque veio o Bolt. Do jeito que ele gosta, trouxe perna direita. Belo gol do Bolt, cara. Eu já sabia! É difícil, Folha, eu sei que é difícil. Ô, Folha, você comemorando aqui no time com a gente foi maravilhoso. Vem chegando Futebolistas Loucos e tá lá. Ele te dá essa tranquilidade maior, né? Se você empatar no escalonado, você continua ganhando. Se você perder no escalonado por um gol, o jogo fica empatado. Então é bem importante sair um pouquinho na frente, né? A gente saiu na frente contra a Fúria 2-1, né? Mas acabou tomando 4-1 no dado. E não adianta, né? Mas é bom você estar na frente no primeiro tempo. Bolt balançou, trouxe pra perna esquerda, tentou trazer pra direita. Bolt fintou! Ela não entra. 3-2, 23-15, lançamento à frente, fez bem o pivô, toque de cabeça, retomou agora, é agora, vamos Vini, aproveita Vini! Aqui a bola acaba desviando, né, acaba tendo essa sorte também, mas dá pra ver algo que, né, e era bem difícil que fosse mudar, e óbvio que isso não é uma coisa que vai, né, ser feita totalmente. O Fluxo, ele varia bastante o 3-3 com 4-2, mas uma coisa que o Fluxo não varia é a transição dele, né? É uma transição sempre muito legal ali pro ataque, né? Então essas roubadas de bola, eles sempre acabam tendo 3 ou 4 jogadores correndo pra frente e não demorando tanto para definir, né? Mesmo com a vitória no placar, você vê que é uma característica do Fluxo. Talvez, né, alguns outros times nesse momento, sabendo que tá um 3 contra 3, talvez não definiriam tão rápido, talvez pararia o jogo, recomeçaria, fazia o tempo correr. O Fluxo continua com uma das características dele. Um chute que talvez, né, nem era para ter entrado no gol, mas característica é característica. Isso leva o Fluxo a ser um time perigoso. Pra mim é algo que o Fluxo faz muito bem, né? Como eu coloquei ali nos pontos no início lá do Mundial. Os pontos que eu achava importantes. Ampliaria e daqui a pouco, a seguir, tem Boomers e United. Jogo que você confere aqui na tela da Cazé TV. É mais Kings League. Olha o Elber! Olha o Elber! Gol! Belo gol, né? Belo gol, né, cara?
Nossa, belo passe ali do Chaveirinho. Que gol bonito de ver, né? Aquele gol de futebol de campo, né? Passe no espaço, antecipação. Do Serol. Vamos ver o que vai dar isso aí, velho. Vai no Bru. Perna esquerda na Bru bola. sem camisa. Autorizado no Bru. Bateu e fez. Nossa, que chutinho é esse, pai? Apavorou Pô, ele o goleiro, bateu pai. tranquilão, né, velho? Apavorou o goleiro, hein? Só deslocou o goleiro, cara. Que bem batido, né? Que bem batido. Na tranquilité aí, cara. Bom jogo do Fluxo, né, velho? Bom jogo do Fluxo. A gente tava acompanhando, cara. Ainda os caras erraram o pênalti. No começo do jogo tava até um pouquinho drama, mas é esse drama que você tá na frente do placar e às vezes você deixa o adversário ficar um pouquinho mais com a bola, né? Bate no Oliveira e não entra. Fluxo 6-2 segue na frente. E pra gente fechar o dia de hoje, Persas e La Capital. Persas que conta com o nosso Davi Hilário, o nosso camisa 10, que vai ser o camisa 10 do Persas. E vem chegando o Fluxo de novo. Caio Sanches conseguiu fazer o drible, vai pintar. Defendeu. Ligação direta com o goleiro, né? Mais uma vez o Fluxo aqui, ó, meio que ali não, né? Trabalho da semifinalista, a equipe semifinalista brasileira, o Fluxo. E olha o Júlio. Olha o Júlio gosta. Aqui, ó. Abre os braços. Vamos chegar no minuto 38, mas cabe mais. Olha o Bolt na velocidade, pelo lado direito. Toque no meio. Toque errado. O Asturk recupera. Não quis fazer a falta. O Thiaguinho foi bem agora. O Asturk veio, invadiu a grande área. Perna direita. Desviou e entrou. É gol da equipe do Futebolistas Loucos. 6-3, né? Chega no 38 com 6-3. Óbvio que toma ali a pressão final, mas, cara, você chegar com 3 gols de diferença é muito, muito importante. Porque mesmo que você tome um gol aqui, o jogo fica 6-5, né? Lembrando, para quem tá começando a acompanhar a Kings League, que no 38 os gols viram valendo 2 para as duas equipes, a não ser que o jogo esteja empatado. Se estiver empatado, aí você tem o Golden Goal, né? A gente vai ver, inclusive, um dos jogos que eu deixei aqui. Parabéns pro Fluxo, tá? Vitória, ao meu ver, esperada, mas eu acho que traz, né, um pouco mais de moral e confiança pro Fluxo. Vamos ver a continuidade do Fluxo. O Fluxo que talvez dos times brasileiros seja o time aí que a gente, né, vê com mais dificuldade, não de chegar longe, mas vê com mais dificuldade comparado a outros times brasileiros. Mas não sei, cara. O Fluxo tem boas qualidades aí que, se eles conseguirem cada vez mais fortalecer, e para isso serve o Mundial, né, para você ir crescendo lá, né, no primeiro Mundial a gente não era visto tão forte igual a Fúria, e acabamos chegando na frente da Fúria na questão brasileira, né? Então não tô falando como, né, desrespeito ao Fluxo, mas acredito que a gente vê outros times brasileiros um pouco mais forte do que o Fluxo hoje. Cara, eu deixei aqui o SXB, e Hunters, tá? Pra falar duas coisas. Uma é que, velho, fico muito chateado, né? Que o time, né, que representa ali a Arábia Saudita tenha a seleção da Colômbia. É o que é, né? É algo que a regra permite. Então a gente tem também inteligência nisso, né? Pra eles. Então isso aí é algo que quem decide é o presidente. Quem decide, né, são as pessoas. Até colocar aqui pro presidente sair, né? Acho que era embaixo a câmera, eu coloquei em cima, não sei porquê. Olha o perigo, o relote vai passar. Ainda mais com uma liga chegando, né? Mas os caras fizeram talvez algo também com o pensamento de ir o mais longe possível. Então realmente o time do SXB é um time difícil, tá? É um time que tem a base ali, né? Não é exatamente igual, tá, galera? Tem algumas boas diferenças até nas estrelas, mas tem totalmente a base ali da seleção que jogou a World Cup Clubes, né? A World Cup Seleções, perdão, da Colômbia. Por exemplo, o Diego é argentino, né? Então não tava. Então tem algumas outras mudanças, mas assim, tem um jogador da Arábia, né? É o árabe, né? Os árabes chegaram forte. Professor mandou seguir. Professor mandou seguir. Vem aí, Loaiça. Pra tentar fazer, balançou pro lado, pro outro, limpou e fez. Alesudo. Fala, Folia! Virada espetacular. Um momento incrível. Vamos nessa! Mais um gol do SXB que belo gol, né? 2-1. E vem agora Paul Ortega pra fora. E pelo
visto, tomamos o spoiler, hein? Vem Al-Qahtani pra batida, pra partir de pé direito! Bem batido, né? Bem batido, 3-1, só que, cara, esse 3-1 tem que ter muita cautela, ainda mais contra um time espanhol. Se é que fique a dica aqui, né, pros times brasileiros, cara, a galera da Espanha tem uma coisa que eles são bem fortes, eles sabem jogar o jogo, né? Eles sabem jogar, então você vê, o SXB tá ganhando de 3-1, tem um shootout, né? Então, assim, tudo nesse momento, pra quando a gente tava assistindo o jogo ao vivo, parecendo que, né, pô, aqui deu SXB, aqui vai ser difícil demais pro Rihantes, né? 32 minutos, o presidente do Rihantes erra o pênalti. Um salve pro Gerard Romero, um ótimo presidente, gosto dele pra caramba. O SXB segue na frente, 3-1, Careca. Mas eu acho que falta um pouquinho dessa mudança tática também na equipe do Rihantes. Não é o prognóstico que está sendo desenhado pelo que está acontecendo no jogo, né? Eles podem ganhar, eles podem fazer o gol, mas acho que vai ser muito mais por um acaso do que pelo que realmente mostrou esse último segundo. Ih, complicou! Cara, o Vidal, ele faz algo que, assim, é bem arriscado, né? E se a gente para aqui, a gente talvez estaria falando, pra quê, né, Vidal? A gente fala, alguns times, eu tava vendo, acho que o Cruz Azul do México, né, estavam me mostrando aí uns estudos que a gente tem com os amigos, sempre a gente vai mostrando algumas coisas, estavam mostrando que o Cruz Azul, na saída de bola de campo, eles às vezes testam o goleiro como um líbero mesmo, não um líbero padrão, um cara que vai mesmo, se derem espaço ele vai, chega quase até o meio de campo na saída de bola, para dar opção para os caras tocarem para ele. E a gente fala isso sobre os zagueiros também hoje em dia, né? Que muitos treinadores ofensivos, a gente viu o gol, por exemplo, do Flamengo contra o Fortaleza, que o Léo Ortiz, ninguém pressiona ele, porque todo mundo tá encaixado e com um na sobra, e o Léo Ortiz anda e dá um passe, encaixa um passe na cara do gol ali. Me desculpe, flamenguista, se eu não me engano, foi pro Arrascaeta, né, esse gol. O que acontece? Normalmente, os caras não marcam tão forte o goleiro, né? Então eles vão cercando e vão dando essa liberdade pro goleiro, ó, tá vendo? Ele tá dando esse espaço pro goleiro. E vai do goleiro ter essa coragem ou não. Nesse caso aqui é bem arriscado, né? Então você tem que ter os momentos e ter, obviamente, um goleiro que tenha qualidade pra isso. Nesse caso, o Vidal acaba errando um passe fácil e tomando um gol. Mas vocês vão ver o que vai acontecer, né? Camisa número 4 de longe. Engrandecendo a Kings League. Vamos nessa. 2 minutos finais para SXB. Entramos no gol duplo, tá, galera? Kings League total. E o Pô Ortega, aos 38:10, faz um gol que leva pro 4-3. Então você tá perdendo de 4-1. Você faz um gol e o jogo já vira 4-3, tá? Porque é assim a Kings League. Todo mundo que acompanha já sabe. No final do jogo, para que o final do jogo sempre tenha, né, emoção, o jogo sempre acabe com emoção, ou quase sempre, né? 90% das vezes, né? Você tem um jogo que não tá decidido. Então, esse era um caso de jogos que provavelmente estaria decidido, tá? Mas não é o caso, né? Cara, pergunta meia tênis tem, não sei, cara. 251 passes pro Rihantes. Toda vez que você me pergunta isso aí, cara. Você viu mais uma vez a armação aí do Vidal, né? 251 passes pro Rihantes, contra 123 do SXB. Você vê agora, ele armou o jogo. Batida pro gol, defesaça, corta a zaga na sequência. Acertou o passe, né? Fez um passe um pouco mais simples. Só se defende. Vidal. Armou, Vidal bateu! Que isso? Você é louco? Que isso? O Rihantes! Um gol, né, que lembra o gol mais antológico da Kings League, que é o gol do Kelvin, né? No caso do Kelvin era um jogo eliminatório, né? Eram as quartas de final ali. Quartas ou oitavas, né? Agora também me confundi. Mas um gol, né? Um baita gol tenso, um baita gol importante do Victor Vidal. E é isso, né? É legal que a gente tem aqui uma comprovação do que é o futebol e do que é o esporte competitivo, né? Uma balança de decisões. Decisões que podem ser boas, podem
ser ruins, mas elas podem, às vezes, ser boas e dar errado, ou ser ruins e dar certo. Então, isso faz parte, porque entra a competência dos jogadores, entra o que tem. Então, a gente sabe que o Vidal é um dos melhores jogadores goleiros com o pé da Liga, né, da Kings League. A gente jogou contra ele, inclusive no gol do Kelvin, ele era o goleiro, né, do Ultimate Monsters, e faz um baita gol, né? Baita gol. De olho. Olha o Jimenez. Tá dominando a bola, o goleirão, camisa número 1. Não sei se muita falha, não, cara. Achei que foi um belo gol. Cara, eu deixei aqui pra gente ver o Persas, tá? Também queria ver o La Capital, que muita gente tava falando muito bem. Realmente é um time legal, tá? Eu não vou aqui também ficar falando que só Brasil, apesar de eu já ter falado que o Brasil é favorito. Realmente é um time legal, tá? Mas não era tudo que falava. O Davi faz o golaço, né, do Davi. O Davi já começando com o primeiro gol pelo Persas, né? Ele é muito bom, né? Muito bom o Davi, que, né, baita achado aí pro Persas. Achado no sentido, né, de ter essa... trazer esse jogador, né? Sobre a questão do Persas, pra mim um time que deve complicar com aquele mundo, né, do futebol. Com aquele mundo do futebol pode chegar mais longe do que se espera ou mais perto do que se espera. Não acho o Persas um candidato ao título, mas como eu falei, tá aí, né? O nosso Lamine Yamal, de repente o cara pode acabar com o jogo, né? Passa a direita do goleirão Jimenez. 3 eu acho pai. Olha aí, pedalou, linda bola na trave, voltou! Chamei ali, né, o manager de lado e falei, e aí, irmão, o que foi? Pô, parece que rolou uma questão ali que o Touro Louco exagerou no louco. A Luqueta não ficou muito legal com ele, tipo assim... Toma essa informação aí, Folha, então, pra você. Isso aqui é fofoca, tá, Folhinha? Fofoca. Veremos amanhã se o Touro Louco está perdoado. E aí vem o Davi, recuperou a bola, cara a cara, driblou o goleiro, Davi! Davi! O Davi meio que decidindo, né? Decidindo um jogo que vai acabar 2-2, né? Se eu não me engano, é 2-2 que acaba. Você é demais, demais, demais! E são esses momentos, né, galera? Esses são os momentos da Kings League que se decidem, né? Exatamente esses momentos, são esses momentos. A Kings League é feita pra esses momentos, tá? Então é importante que a gente entenda, porque às vezes, eu já falei isso do próprio Kelvin, né? Então não é uma coisa, repito, tudo que eu tô falando aqui, quem acompanha nossos vídeos desde o primeiro Mundial de Clubes, passando pela Supercopa, passando pela Kings League Mundial, passando pela Kings League Brasil, é sempre uma questão de fazer uma análise de coisas, né? Não tão internas, né? Também não vou fazer tudo que eu, né? Toda a estratégia e tudo. Cartão vermelho, então. É um cartão vermelho besta. Kings League é assim, estranho o Persas cometer um erro desse, né? Bem estranho, porque o Persas é um time que tá acostumado com Kings League. Um cartão que poderia ter complicado mais. Mas o que eu quero dizer é o La Cobra aí, fazendo o gol, cara. E um gol importante, né? Um gol muito importante do presidente que coloca o empate. A gente sempre fala, né? Você não pode depender do pênalti presidente. Mas, no caso do Persas, o presidente do Persas não bateu. E eles pediram um shootout, né? Que virou um pênalti presidente que virou shootout no 38. Então, o meta, né? Que usam bastante lá fora de deixar esse pênalti ou shootout pro último minuto. E o Davi acaba errando, né? Free Davi aqui, mas o Davi acaba errando e é um jogo que, né, poderia levar, com certeza ali levaria o Persas com uma vantagem muito importante pro gol duplo. Então, assim, a estratégia foi boa, né, da questão do Persas, mas a estratégia pra mim é legal, mas acaba que não... O Marza eu trago. O DVD já tinha falado que ele queria muito conhecer o presidente do Los Troncos. Falta agora na meiuca. Talvez no último lance da partida. O Davi é muito fora, né? O Davi é muito fora da curva. É por isso que eu falo assim, né? Na minha opinião, eu queria ver muito o La Capital. Acho que o La Capital ele fica bem parelho ali com o Persas. O La Capital melhorando ali, quem sabe o dado escalonado. É um time que pode complicar. Para mim, acho que o La Capital deve chegar na fase de... Eu não sei quem vai pegar direito, mas deve chegar na fase de playoffs.
o Persas, pra mim, era um time que brigaria ali pra estar num top 8, né? Dependendo de quem pegar nos playoffs, né? Mas o Persas tem Davi, né? E um time que tem Davi, você, cara, nunca pode descartar. De repente, o Davi faz um jogo da vida aí e o Persas pode, quem sabe, chegar numa final e etc. Mas, assim, acho que pelo... né? E, claro, como eu falei, tem o confronto, né? Mas pra deixar aqui a galera que sempre pede as opiniões, porque eu não acompanho tanto em live, mas eu assisto bastante todos os jogos de Kings, né? Ou ao vivo ou depois, né? Até porque é minha profissão. Acho que o Persas é um time, talvez, ali, que vai brigar, vai dar um jogo bom ali, mas chega por ali, top 8, top 4, e dependendo de quem pegar, até top 16, né? Se de repente já pegar no playoff um time muito forte no primeiro jogo. Aí tivemos shootout aí, né? E por incrível que pareça, o Davi, que perdeu o shootout, acaba sendo o cara que vai fazer o último shootout. É engraçado isso, né? O Davi acaba sendo o cara que vai bater o shootout. Tem coisas que, né? O penúltimo, no caso, né? Muito recurso. Porque agora o La Capital vai errar, né? Muito mal batido, né? Tem gente que defende que isso possa ser gol, né? Talvez o Piquet mude essa regra, mas não é, né? Depois que o goleiro pegou no goleiro, acabou o shootout. Para tentar botar o Persas contra os desimpedidos. Londale! Zagueirão ali, camisa 3. Persas que vai pegar o deck, né? Persas que vai pegar o deck. Já já a gente vai falar sobre a próxima fase. Jogo de hoje aí, então. Teremos Persas aí. Persas e deck, não, pô. Falou errado, né? Jogo de hoje já. Jogo de hoje, Persas e deck. É hoje mesmo. Último jogo do dia de hoje. Legal, né? Depois a gente vai começar, quando chegar nos playoffs, fazer as análises dos brasileiros do jogo inteiro pro YouTube, tá? E aí tivemos o último brasileiro jogando Dendele. Aqui já é legal pra gente falar que, cara, eu tava vendo uma estatística, né? Que o Brasil ganhou os 4 jogos que jogou e a Espanha ganhou os 4 jogos que jogou. E os Wild Cards perderam os 8 jogos. Então tá aí, talvez, né, ter feito, né, talvez era melhor ter feito, né, em vez de ficar chamando galera que já tem perdido na sua liga, né, por isso que não tá no Mundial, talvez chamar uma galera do seu país, né, pra ver o que rola, né, pra ver os caras jogar, pros caras ganhar experiência, né, mas fica aí talvez, não tô falando que você não precisa chamar ninguém, né, por exemplo, o Persas chamou o Davi, o Jinx chamar um ou outro, né, eu só acho que você tem que ter, né, eu acho meio sem usar vantagem. Meio estranho, né, que o time da Arábia fala espanhol, o time dos Estados Unidos fala espanhol, o time da, né, é um pouco estranho, né? É um pouco estranho, cara. Seria, né, acho que um pouquinho mais legal se esses times trouxessem, na minha opinião, né, trouxessem um pouquinho mais de atletas. Não precisa ser todos os atletas, tá? Tô falando que se eu fosse técnico de um time da Arábia, eu chamava o Kelvin, o Andres e o Rufino de estrela também. Mas teriam árabes também jogando ali, né? Mas isso é só opinião, tá, galera? Ganhou! Golaço! Golaço! Gol! Olha o Luqueta. Golaço! Canhoto! Pancada de canhota, bonito gol. Eu falei sobre o canhoto na 4ª rodada, quando o Dendele ainda era pra muitos piada, né? Eu avisei, né, sobre o canhoto, principalmente. Para mim, o jogador do Dendele que mais rápido se adaptou à Kings League. Era um jogador importantíssimo para a Kings League, porque chuta de fora da área, tem valências de marcação, porém também tem valências de ofensividade, né? Um jogador que, para mim, era o melhor do Dendele no momento que o Dendele ainda não estava se ligando como que era a Kings. Hoje em dia, né, o Dendele já é um baita time, um dos favoritos a chegar na final para mim. Muito parecido com o que foi o gol do Fuad, né? E olha aí, vem chegando de novo! Maicon no gol, arrumou essa barreira, Brinquinho tá por ali também, é o Rock no ataque!
Obrigado pelo sub, Moronice. Pra cavada. Tamo junto, viu? Pra galera na nossa arquibancada virtual, chama geral, é a estreia do Dendê que vem com o Héctor Barata. Um abraço. 1-0 pra equipe do Dendê, olha o Ai, meu amigo. Que isso? Seu Felipão zoando. Análise horroroso. Aí o Lincoln. Cara, Trabalhando pode bola ter final entre brasileiro. A chance com G3X e Fúria era muito baixa, porque é só eles colocarem os dois no mesmo lado da chave. Agora, com 4 times, botar os 4 brasileiros no mesmo lado da chave é meio tenso, né? O que eu acho que vai acontecer? Vai acabar no sorteio ficando ali 3 brasileiros num lado e 1 brasileiro no outro. E aí nós vamos ter que torcer pra esse 1 aí. Direito, o Tuco tá aberto do lado direito. Ele preferiu o canhoto. O Tuco já invadiu a grande área. Ah, outra coisa, tá? Pra comentar sobre esse Jinx que tem o Brinquinho Barata. Bom time, tá? Fiquem de olho também. É um time que deve pro playoff e deve ser um time que vai ali. Eu acredito que naquele level Persas lá capital, tá? Um time que vai brigar ali. Vamos ver, né? Vamos ver. Kings League tudo pode acontecer, a gente vai, né? Mas eu tô deixando as minhas opiniões antes. Na primeira rodada, galera, eu tava até vendo, cara, das apostinhas que a gente fez lá brincando no 3-2-1 com o velho Vamp, cara. Que loucura, né? Que eu errei uma partida, velho. Eu errei uma partida, que foi a partida do Boomers. Que eu coloquei o Boomer só por causa que o logo deles e o nome deles é muito estranho, né? Inclusive uma partida que coloca um time pra ficar de olho. Esse United aí, quando for mostrar os resultados, olho nesse United aí, cara. Não só pelo placar, mas principalmente por 2 atletas muito bons, velho. Dá a bola no Tuco. Tuco trouxe para a direita. Ali, ó, acabou de confirmar, tava à frente, ó, apontando agora. Vem de novo a equipe do Dendê. Olha o Lincoln. Cara, mas essa batida não tem tanto erro, não. O Brinquinho reclamou. É uma batida que poucos jogadores usam. Parabéns pro Lincoln, né? O cara, quando ele fica nessa armação no meio, ele fica mais querendo chegar mais perto dentro da área. E pra muita gente é um chute muito bom, cara. Autorizado, camisa 20. Brinquinho, correu, bateu, gol! Brinquinho faz o gol de pênalti aí do Jinx, velho. Tem um camisa 10 aqui no Jinx, muito bom, né? Bom jogador, cara. Às vezes quer enfeitar demais esse camisa 10 aqui, mas é um bom jogador, tá? Muito bom jogador. Olha o Tuco, dominou, girou, ganhou na força, o toque! Que lance do Tuco, né? Aqui é chover no molhado, tudo que a gente falou do Tuco. E eu acho que o que complicou pra todo mundo que não é dele é que o Tuco, ele... E falo isso com toda humildade porque eu sou amigo do Tuco, né? Um cara que eu gosto bastante. Eu acho que o Tuco, ele quis ir pra Kings League, ele viu que a Kings League era uma parada legal, ele queria ir pra Kings League, mas pra quem não gosta do dele, eu tenho uma notícia pior ainda. O Tuco tá vendo o quanto é foda a Kings League. E ele tá começando a levar a Kings League como prioridade total. E aí, meu amigo, é um jogador que tem a manha, né? Mais uma roubada de bola do Tuco, mais uma assistência. Vai o Luqueta, né? Fazendo uma homenagem pro Paulinho, que, cara, teve um problema, né, de crise de pânico de voo, cara. Não sabia disso, né? E viu o Luqueta falando sobre, cara, toda a força pro Paulinho, velho, um cara muito da hora, né, muito do bem aí, toda a força pra ele e o Luqueta aí, fazendo essa homenagem. Acabou que o Luqueta, né, errou o pênalti, depois o Luqueta falou que ele bate pênalti, que o outro time, o presidente não veio e etc. Estilo Luqueta, né? O Barata ia ali cumprimentar o presidente do Dendê, o doutor fala, não, Barata, tenta o lançamento. Eu acho que o Luqueta errou os 2 pênaltis contra o Barata, né, se eu não me engano. De área, bola no Brinquinho, tentou o toque de cabeça, o Michael saiu errado, Michael se recupera. Saiu errado ali o Michael, ó. O pingo da bola foi traiçoeiro. Tá autorizado. Saiu errado e depois, Michael, né? Trouxe pro lado direito, driblou e fez. E aí, né, o Jinx pede o pênalti presidente com shootout, né? Então também tem essa aí.
Pro Jinx. Bem pedido, né? Bem pedido. Lateral para a equipe do Dendê. O presidente não sabe bater pênalti num jogo desse, é shootout. A batida sai à esquerda do gol. O presidente do Jinx nem está lá, né? O presidente do Jinx não está em Paris. Olha aí, sobrou, Brinquinho, vai empatar! É gol do Jinx! Acaba que um gol meio de bate-rebate, mas é o estilo dele, né? O dele ele varia marcação individual quadra inteira e marcação individual meia quadra. Na final contra a Fúria, em alguns momentos eles chegaram a descer pro 4-2, né? Sim, mas a característica do dele é ser um time mais brigador mesmo, que quer a bola, que vai lutar pela bola, e às vezes isso vai acontecer que uma falha, o jogador tá cara a cara do gol, né? A gente pode lembrar da nossa vitória contra o dele durante a fase de grupo, que foi aquele jogo que foi, né, que a gente fez vários gols de contra-ataque, é meio que isso, né? O dele ali, é claro que eles se adaptaram muito à questão do contra-ataque, eles melhoraram muito isso também, parabéns para a comissão do dele, mas eu acho que a questão do dele é um pouco do que eu falei do Vitor Vidal. Não dá para você julgar algo quando dá errado como errado, né? Às vezes são estilos que você tem e coisas que você se propõe no jogo. E o dele, acredito que a grande qualidade do dele e o porquê que os times gostam tanto do dele é porque é um time que gosta de ter a bola, é um time que vai para cima, é um time que tenta pressionar o adversário. E é isso. Às vezes ele vai abrir que um erro, ou uma perda de bola, ou um bate-rebate, o cara esteja cara a cara no gol, né? E não é só o dele que faz isso, tá? Todos os times também, óbvio, né? São 6 contra 6. Às vezes acontece isso. Então, eu lembro porque, né, na partida que a gente venceu o dele lá de 9-1, a gente acabou fazendo muitos gols que a gente chegava praticamente cara a cara com o goleiro por causa de uma roubada de bola ou de um erro de passe ali, né? Mas o dele corrigiu isso, melhorou muito isso e continua sendo um time que tem a bola e que joga com a bola. O jogo estava bem difícil e, mais uma vez, né, é inacreditável o quanto que o dele, eu já falei isso, porque existe a questão de coisas que às vezes são básicas. Por exemplo, você pedir a carta gol duplo no 31, isso é uma coisa normal de acontecer. O que não é normal é o quanto o dele aproveita esses momentos de carta. E isso vem da comissão, isso vem dos jogadores. Isso é muito bom. Parabéns pro dele. Tá? É algo que nós, como G3X, que somos um time conhecido por aproveitar muito bem as cartas, também temos que olhar e bater palma e falar, caramba, né? Porque, assim, é uma questão de você, às vezes, não é uma questão de você pedir na hora certa. Porque muitas cartas são pedidas em horas normais, velho. Tá ligado? É a questão do seu time estar bem fisicamente, mentalmente entender que é um momento importante e ter ali a eficiência que tem. O dele tem sido muito efetivo em cartas, muito efetivo. Acredito que do mundo, nesse momento, né, tirando o momento da Kings League de seleções, porque aí dá pra gente, né, também olhar a seleção, mas nesse momento de times, o time que melhor usa bem, né, o que mais usa a carta bem. Olha o Gabriel, vem jogada, Gabriel, a bola chega nele! E é um gol duplo, né? Um gol de falta, mas que é um gol duplo, porque a carta vale 2. E decide o jogo, tá? Decide o jogo. Mais uma vez decide o jogo. Acredito que o gol duplo que o star player, que o dele fez o gol contra o G3X, foi ali bem decisivo para um jogo que estava empatado também. Por mais que a gente cometeu outras falhas no jogo, eu acredito que também foi decidido graças à carta aquele jogo, né? Porque o camisa 16. Você acaba tendo que ir atrás do placar, você acaba tendo que, né? E aí você joga exatamente o dele. Teve muitas chances de matar esse jogo, né? Olha lá. Você acaba tendo muitas chances, né? Aqui o Tuco estava impedido. Era pro Hector ter feito esse gol, né? E aqui achei que um pouquinho falha do Maicão, tá? Um ótimo goleiro o Maicão, mas aqui achei que, né? Acaba tendo um pouquinho de falha. Esse jogo poderia ter sido mais controlado. Acho que ele ficou muito aberto. Tudo bem, talvez para ver a bola, mas muito aberto aqui, né? Não precisava. Olha o Rock, tá lá! Uma boa batida, tá? Uma boa batida, velho.
do Jinx. Barata, lançamento à frente, corta de novo a zaga do Dendele. Porque o Dendele com o placar na frente, cara, é um time que já tem a característica de gostar de ter a bola. Então, se ele tá com o placar à frente, o adversário vai ter que ir pra frente, o adversário vai dar mais espaço. E aí, meu amigo? Hector fica com ela, vai passar o Gabriel, ele prende, Tuco pediu bola, recebeu, invadiu a grande área, tocou no meio, errou! Não pode! Cara, o que o Tuco deu de assistência esse jogo, se a galera faz os gols, o Tuco saia com 4 assistências aqui. Canhoto, mata Canhoto, bateu em cima da marcação. O Jinx vai ter mais uma oportunidade. O professor deixa o jogo correr, não! Os caras reclamando ali que ele acabou aqui, né? É duro, né? Tem uns árbitros que são duros, né? Não deixa passar nada. Mas parabéns pro Dendele aí. Salve Coit, salve Fifão, salve galera da comissão do Dendele. Vitória importante e vitória difícil, tá? A gente fala um pouco sobre isso, sobre que o Dendele é um dos favoritos, mas ser um dos favoritos não significa que você tem que ganhar e acabou, e não tem que nada. Tem que valorizar muito essa vitória, porque o Jinx é um time forte, tem Barata e Brinquinho, 2 grandes destaques, tem esse camisa 10 muito bom, é um time que foi montado como wild card, então muita atenção aí, porque eu acho que é uma vitória que tem que ser muito valorizada. Acabou a primeira fase, tá, galera? O United meteu 9-4 no Boomers, esses jogos que a gente não viu, né? O Los Troncos ganhou do TRM de 3-2, um salve pra galera do Los Troncos. O Cara Azul ganhou do Gear no shootout, tá? Um jogo 4-4 e o Ex-Bayer é bem chamativo esse 10-1, né? O Ex-Bayer fez 10-1, fizeram 3 gols duplos, tá? No final do jogo. O jogo tava 4-1 e virou 10-1, foi 6-8-10. Mas o Ex-Bayer é um time espanhol e tem que ficar de olho, porque esses times são chatos, tá, galera? Temos, então, os jogos já da segunda rodada. Quem perder 2 jogos tá eliminado, tá? Hoje a gente tem Zeytone e La Capital, quem perder tá fora. Jogo duro, hein? Jogo duro. Hoje temos G2 e Miami 7, deve dar Miami 7 aqui, mas vamos ver, né? Deve dar Miami 7, quem perder tá fora também, tá? Nos últimos 2 jogos de hoje, tá? Temos hoje, se você estiver vendo esse vídeo hoje, no dia 6, tá? No dia 4, perdão. Temos Ultimate Móstoles e Portinos. Quem ganhar já está nos playoffs. Jogo, né, clássico deles lá. Temos Deck contra Persas, tá? Jogo muito bom, cara. Jogo duro pro Deck, tá? Jogo duro pro Deck. Acho que o Deck leva um pouquinho de favoritismo, mas é um jogo duro, tá? Tanto o Deck quanto o Persas, pra mim, devem estar nos playoffs, mas vamos ver quem algum deles vai perder. Vamos ver quem enfrenta. Amanhã a gente tem Boomers e Era Colônia, Futebolistas Louco e Ultra Chimcha, United Galácticos do Caribe, Fluxo e Panam. Jogo bem difícil pro Fluxo aqui, tá? Esse Panam aí é o time que é o campeão lá da França, apesar de não ter feito, né, uma super... olho, tá? Olho, pode ser um jogo difícil, tá? Temos United contra Galáctico do Caribe, que é o time do El, né? A gente mostrou, falou do El aí no primeiro vídeo. Jogo difícil também, tá? Aqui eu acho que vai ser um jogo... amanhã vai ser um jogo bem legal pra eu, principalmente, ter uma ideia real desse United e desse Galácticos do Caribe. Acho que o United é favorito, tá? Sendo bem sincero aí com o nosso amigo El, mas ele tá lá exatamente pra vencer os favoritos. Fluxo e Panam, então, pra encerrar amanhã, o jogo de amanhã. E na sexta-feira a gente tem Gear 7 Olimpo, Cara Azul e Zeta, Los Troncos e Ex-Bayer, também clássico deles, e o Dendele jogando contra o Fut True, tá? Dendele favorito aqui, tá? Acho que vai ser um jogo que o Dendele vai conseguir vencer. Diferentemente de Fluxo e Panam, acho que Dendele e Fut True aqui, acho que o Dendele, claro que é um jogo difícil, mas acho que o Dendele consegue controlar esse jogo legal. E aí no sábado, galera, o último dia que a gente tem ainda dessa segunda rodada, a gente tem a Fúria jogando, né? A gente tem Jinx e Murashi. Ótima oportunidade pro Barata e pro Brinquinho, tá? Jogo que o Jinx pra mim é bem favorito. TRM Los Chamos, SXB e Cune, cara. Que jogo duro, hein? SXB ou Cune estarão fora do Mundial na segunda rodada. E Hunters e Fúria, tá? Jogo que a Fúria é favorito, porém é um jogo difícil, tá? O jogo Hunters, ganhar do Hunters aqui é importantíssimo pra Fúria mostrar realmente que é o melhor time que tá aí, né? É um jogo duro, tá? O Hunters é um time que sabe jogar o campeonato,
por mais que tava perdendo e virou lá no gol duplo, é um time chato, tá? Então, olho aí no Rihantes. Acho que a Fúria tem um favoritismo legal aqui, mas é um time que pode ser chato no jogo, né? Se não toma gol ali no escalonado, pode complicar. O que vocês estão achando dessa World Cup? Como eu falei, galera, eu tô querendo esperar chegar aqui, velho. Aqui eu acho que vai ficar mais legal acompanhar. E lembrando que no Round of 16 a gente vai começar a fazer alguns jogos, decidido pela galera do chat, alguns jogos aí, review completo, tá? Review completo da partida. A galera tem uma galera que gosta aí também, né? Tamo junto, tá, galera? O Brasil deve superar aí o resultado de medalha de prata do outro Mundial? Deve. É difícil, tá, galera? Não tô, né? É difícil porque, cara, chegar numa final é dificílimo, né? Ganhar a final também é difícil, não importa contra quem for. Tem o mundo de ser Brasil contra Brasil na final, mas temos que ter pé no chão e quem torce mesmo pros times entender que, velho, ganhar, apesar da gente ser favorito, ganhar é difícil, tá? Ser favorito significa que você tem uma qualidade mais visível do que o adversário. Isso não significa que ser favorito é fácil ganhar, tá, galera? Então, continuamos aí. Vamos ver se as minhas opiniões aí, por enquanto, estão indo ali, né? Vamos ver nessa segunda rodada aí se elas estão... vão ficar parelhas ali e vão ter os times ali mais ou menos, né? Eu acho que aqui o Miami 7, aqui isso é jogo duro, tá? Mas eu ficaria com lá Capital, Miami 7, Móstoles e Portinos, dificílimo, eu vou de Móstoles, mas também é um jogo que aqui já é difícil opinar. Deck Persas, vou ficar com Deck aqui. Boomers era Colônia, agora eu vou de Era Colônia, cara. Esse Boomers aí não sei não. Futebolista e Ultra Timtia, vou de Ultra Timtia aqui. Aqui eu vou de United, aqui eu vou de Fluxo, mas jogo duro. Vou de Olimpo aqui contra o Gear. Vou de Zeta aqui contra o Cara Azul. Vou de Los Troncos contra o Ex-Bayer, apesar do Ex-Bayer ter ganho de 10-1. Dendele aqui, Jinx aqui. TRM aqui, acho que acredito que deve ganhar do Los Chamos. Cune SXB, jogo dificílimo, tá? Mas eu vou ficar com a Cune aqui, por incrível que pareça. E aqui Fúria. Né, os jogos que são muito difíceis eu avisei, né? Então esses eu tô um pouco mais free se eu errar. Os que eu não falei nada é porque é isso que eu acho e se tiver é o que é. Valeu, galera? Vamos que vamos, velho.